Orçamento secreto foi o nome dado pela imprensa às chamadas emendas do relator, ou então RP9, seu nome técnico. Com essa medida, os parlamentares puderam passar a destinar verbas públicas sem prestar conta do destino desses valores. Daí o nome orçamento secreto. Essa prática começou em 2020 e é considerada uma das principais responsáveis em garantir hoje a governabilidade. Porém, essa governabilidade tem um preço salgado. Para os anos de 2020 e 2021, o orçamento secreto foi no valor de 36 bilhões de reais. E para 2022, estima-se um gasto de 16,5 bilhões. Mas o que é esse tal orçamento secreto? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A primeira coisa para se ter em mente quando se fala em orçamento secreto é saber diferenciá-lo de um mecanismo bem mais antigo, o da emenda parlamentar. Em um primeiro momento, parecem a mesma coisa. Tanto o orçamento secreto como as emendas parlamentares são recursos usados pelos parlamentares para atender a algum interesse temático que possuem ou para atender ao seu reduto eleitoral. Sendo assim, se aquele parlamentar se diz o representante da educação, ele poderá destinar aquele recurso para algum tipo de projeto ligado ao tema na sua base. O mais comum, porém, é usar esses recursos para atender a municípios específicos, geralmente os redutos eleitorais de onde aquele determinado parlamentar costuma obter seus votos. Por conta disso, apesar de legais, essas práticas podem ser consideradas imorais, pois reforçam essa relação clientelista da política brasileira. Além disso, tais práticas poderiam dar margem à corrupção. Pedro, tudo bem. Então, o que o orçamento secreto trouxe de diferente das emendas parlamentares? E mais, por que o orçamento secreto seria diferente do mensalão ou de outros escândalos de corrupção? Eu já explico essas diferenças. Mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu lhe convido para assistir outros vídeos já publicados. E para não correr o risco de perder os vídeos que ainda vamos lançar, já se inscreve e aperta o sininho. A diferença principal é que a emenda parlamentar funciona como uma cota, a que todo congressista tem direito, ou seja, é um valor distribuído igualmente entre cada congressista, mas algumas regras de proporcionalidade entre regiões. Já o orçamento secreto não respeita nada disso. Por exemplo, apenas 4% do orçamento foi destinado a parlamentares da oposição ao governo. Por conta disso, está sendo tratada pela mídia como um mecanismo direto de compra de apoio parlamentar, guardando similaridade, portanto, com o mensalão petista. Porém, é muito importante a gente diferenciar. O orçamento secreto, diferente do mensalão, é um mecanismo legal previsto no orçamento. Já o mensalão se tratava de compra de votos, enviando malas de dinheiro para determinado parlamentar em troca do seu voto em determinado projeto. Ou seja, no caso do mensalão, estamos tratando diretamente de corrupção passiva na sua mais pura definição. Outro episódio que guarda semelhança com o orçamento secreto foi o escândalo dos chamados anões do orçamento em 93. Os anões do orçamento eram um grupo de congressistas que, fazendo uso das emendas parlamentares, se envolveram em fraudes com recursos do orçamento até serem descobertos e então investigados em uma CPI de grande repercussão. Estima-se que tenham roubado mais de 100 milhões de reais com esquemas de propina, favorecendo governadores, ministros, senadores e deputados. Mais uma vez, nesse caso, estamos falando de compra de votos com dinheiro ilícito, corrupção passiva na sua mais pura definição. Porém, apesar do orçamento secreto se diferenciar desses dois outros exemplos, já que não pode ser considerado um crime por si só, a falta de transparência na distribuição dos recursos incentiva a ineficiência alocativa do dinheiro público, é um grande problema. E essas características podem ajudar e favorecer tanto o corrupto quanto o corruptor. Uma reportagem de julho de 22 na revista Piauí, com o título Farra Ilimitada, revelou que milhões têm sido desviados para prefeituras que estão fabricando números na área da saúde, recebendo recursos do orçamento secreto. Vamos a alguns exemplos exibidos na reportagem, todas elas envolvendo cidades do Maranhão. Em Igarapé Grande, as consultas médicas realizadas foram tão infladas que chegaram à média de 34 por habitante, o que supera o recorde mundial da Coreia do Sul, de 17 consultas por habitante. Na cidade de Santa Quitéria, registrou mais exames para detectar infecção de HIV do que toda a cidade de São
São Paulo, mas talvez o número mais impressionante tenha vindo da cidade de Pedreiras, que disse ter feito tantas extrações dentárias que dá uma média de 19 dentes extraídos por habitante, tudo isso em apenas 2 anos. Se esses números fossem reais, isso faria de Pedreiras a cidade mais banguela do Brasil. Já existe investigação da Polícia Federal para esses possíveis desvios em situações pra lá de bizarras. Ainda segundo a reportagem, os envolvidos com atividade de propina no Congresso dizem que existe o que chamam de volta, ou seja, o valor que as prefeituras colocam nos bolsos dos congressistas que aprovam a emenda e que esse valor pode chegar a 30%. A coisa toda estava tão absurda que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu intervir. Em 2021, a ministra Rosa Weber determinou a suspensão de repasse desses recursos. Depois, a ministra voltou atrás em sua decisão, sob a condição de que fosse dada mais transparência às emendas. Apesar disso, até agora não se foi revelado quais parlamentares têm sido beneficiados em mais da metade das transferências feitas. O fato é que o orçamento secreto vem garantindo a governabilidade. Governabilidade essa que já foi mantida através do mensalão, do petrolão e pelos anões do orçamento. Óbvio que não se justifica existir o orçamento secreto sem transparência e alocando rios de dinheiro público sem qualquer tipo de eficiência nessa alocação. A pergunta que fica é se, para ter governabilidade, vamos sempre precisar de algum mecanismo torto, confuso e regado a dinheiro público para funcionar. O próximo governo, seja ele qual for, terá um grande desafio pela frente. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. O Congresso tem passado todos os limites com a farra de gastos? Essas emendas estão servindo ao propósito de corrupção? E como fica uma governabilidade comprada dessa maneira? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Foda, né? Mas ele não tem limite? Não, tem um limite que o nego bota no orçamento, que é uma loucura. Puta no limite alto, É. ninguém sabe pra onde que vai. Isso.